Esta semana volta a Libertadores. Nesta quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro às 21h30 no Mineirão pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores de 2026. O jogo da volta será na semana que vem no Maracanã. Tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro vêm de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu por 2-0 o Vitória no Maracanã. Já o Cruzeiro venceu o Mirassol por 3-1 no Mineirão. Após a Copa do Mundo, o Flamengo tem 2 vitórias e 2 empates em 4 jogos disputados. Já o Cruzeiro jogou 6 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Além do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ainda está jogando a Copa do Brasil, bom destacar. A partida terá transmissão da TV Globo, da GE.TV e Paramount+. Alexandro, Luiz Araújo, Vitão e Everton Cebolinha são os desfalques do Flamengo para essa partida. De La Cruz volta após ficar de fora da partida contra o Vitória por suspensão no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tem nenhum jogador pendurado para essa partida contra o Cruzeiro. Já o Cruzeiro tem Gerson, Matheus Pereira e Matheus Henrique pendurados. Se receberem cartão amarelo na partida contra o Flamengo no Mineirão, não jogam o jogo de volta no Maracanã. Vamos fazer a narração desta partida aqui no canal. Eu vou narrar e a Mariana vai comentar. Bom, o Flamengo estava no grupo A da Libertadores. O Flamengo conseguiu conquistar 16 pontos. Foram ao todo 5 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota. O Flamengo conseguiu ter a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores de 2026. Um Flamengo que na primeira fase mudou bastante o seu time e mesmo assim conseguiu fazer uma grande primeira fase. Dá para dizer com certeza que foi a primeira fase do Flamengo a melhor em muito tempo da equipe rubro-negra. Já o time do Cruzeiro, ele estava numa fase mais complicada do que a do Flamengo. Por quê? Porque o Cruzeiro estava no grupo da morte, onde encontrava-se Universidade Católica e Boca Juniors, além do Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro, em 6 partidas, conseguiu conquistar 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cruzeiro, na última rodada, conseguiu, por exemplo, vencer o Barcelona de Guayaquil e garantiu a 2ª colocação do grupo D. O Cruzeiro que sim, por mais que tenha ficado na 2ª colocação, dá para considerar com certeza que o Cruzeiro fez sim uma boa primeira fase da Libertadores. O que podemos ver é que ambas equipes chegam bem para este confronto. Principalmente o time do Cruzeiro. Em desempenho, o Cruzeiro vem até melhor do que o Flamengo na temporada de 2026, principalmente pós-Copa do Mundo. Antes o Flamengo estava melhor, depois da Copa do Mundo o Cruzeiro está melhor jogando do que o Flamengo de Leonardo Jardim. O Flamengo será visitante neste primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores de 2026. Desde a Libertadores de 2025 para cá, o Flamengo jogou 9 partidas como visitante na competição. O Flamengo conseguiu 4 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota nas últimas 9 partidas fora de casa na Libertadores. Provável escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Carrascal ou Gonzalo Plata, De Arrascaeta, Samuelino e Pedro. Análise. Bom, olhando ali para o setor de defesa do Flamengo, a gente vê um time que vem jogando muitas vezes junto desde o ano passado, tá? O setor defensivo que tem Léo Pereira, tem Léo Ortiz e Varela, tá? Além do Rossi no gol. A única mudança ali é o Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, né? O Alexandro não vai jogar essa partida e é um desfalque absolutamente gigantesco do Flamengo, ainda mais se a gente pensar que é num jogo em que o Flamengo muitas vezes pode estar se defendendo, pode estar mais no campo de defesa, e o Alexandre seria fundamental para o jogo aéreo, é um lateral que se posiciona bem. O Ayrton Lucas é um lateral que tem mais dificuldades na marcação. O Flamengo tem que prestar muita atenção nessa marcação pelo lado esquerdo de defesa, porque o Flamengo pode sofrer muito na marcação por este lado, até porque o Ayrton Lucas é melhor no ataque do que na defesa. Vamos ver como que o Flamengo vai se defender no campo pelo lado esquerdo. O Varela no time titular, cara, eu
preferia o Emerson Royal, tá? Acho que o Emerson Royal vem jogando melhor que o Varela. Eu acho até natural o Varela começar de titular, sim, porque o Varela vem sendo o lateral direito do Flamengo nos últimos, dá pra dizer, 1 ano e meio, tá? Depois que o Wesley saiu, o Varela é o lateral direito titular do Flamengo e nos principais jogos, inclusive da Libertadores, ele foi o titular. Mas, na minha opinião, era o Emerson Royal que tinha que começar de titular, porque eu vejo que ele está num momento melhor do que o Varela, inclusive defensivamente. A dupla de zaga eu acho natural, Léo Ortiz e Léo Pereira, os dois fizeram um ótimo jogo contra o Vitória, e a dupla titular do Flamengo. Pensando ali para o meio de campo, Eric Pulgar e Jorginho são dois jogadores que vêm sempre jogando juntos nesses principais jogos do Flamengo. Eu acho que é natural que o Leonardo Jardim escolha os dois para começar, mas se fosse o Everton Araújo no lugar, por exemplo, do Eric Pulgar, para mim também estava muito ok, porque o Everton Araújo, na minha visão, é um meio-campista que cobre mais campo, que tem mais facilidade para marcar para marcar mais setores do campo. O Eric Pulgar e o Jorginho são jogadores mais experientes, não são jogadores com tanta velocidade assim. Acho que o Flamengo ele vai precisar prestar muita atenção nessa marcação na entrada da área, porque o Flamengo já demonstrou dificuldades em outras partidas, inclusive enfrentando times tecnicamente inferiores ao time do Cruzeiro. Tá? Então é um jogo que o Flamengo vai precisar estar muito compacto defensivamente para não correr risco de sofrer gol. Mas eu acho que é importante que Jorginho, Eric Pulgar, Léo Pereira e Léo Ortiz, eu especifico especialmente esses 4, porque eles podem ser muito importantes para o Flamengo na saída de bola. Tá? São 4 jogadores que têm qualidade, e para o Flamengo conseguir fazer essa saída de bola por baixo funcionar, é fundamental que Léo Pereira, Léo Ortiz, Eric Pulgar e Jorginho estejam em um grande dia para ajudar o Flamengo nessa saída de bola. Bom, no setor de ataque dá para dizer que ele manteve praticamente o time que venceu a equipe do Vitória. Dá para falar a verdade que o time do Flamengo que está indo a campo contra o Cruzeiro é a base que venceu o Vitória no final de semana. A gente obviamente tem uma dúvida ali pelo lado direito, que é uma dúvida bastante natural, Carrascal ou Gonzalo Plata. O que obviamente fica de lamentação é que o Lucas Paquetá não chega como um titular para esse confronto. É um jogador muito acima da média, mas que por ter se lesionado e por ter não tido tantos minutos assim, eu considero até natural que ele fique no banco de reserva, mas eu acho que ele deveria sim começar um jogo como esse, até porque estamos falando do maior investimento do Flamengo na temporada e ele deveria estar em campo. Mas Leonardo Jardim entende que a disputa ficará entre Carrascal e Gonzalo Plata pelo lado direito. Carrascal e Gonzalo Plata vai ter a disputa ali pela direita. Acho que o Carrascal sai à frente por conta da última partida. O Gonzalo Plata, na minha opinião, ainda precisa melhorar fisicamente por conta da questão que ele teve no joelho. Ali é uma disputa natural pelo lado direito. Os outros, Samuelino, Arrascaeta e Pedro, natural que eles comecem, até porque a gente está falando de jogadores que vêm jogando as últimas partidas de titular do Flamengo. Deixo bem claro que não seria esse o time que eu escalaria, mas Leonardo Jardim entende que esse time é o ideal para vencer a equipe do Cruzeiro jogando no Mineirão. O Flamengo não contratou nenhum jogador nesta janela de transferência atual, dessa do meio do ano, e bom perceber que se esse for o time titular, nenhum jogador contratado pelo Flamengo em 2026 começa no time titular, né? O Andrew é reserva do Rossi, o Vitão não está relacionado porque está lesionado, e o Lucas Paquetá vai estar no banco de reservas muito provavelmente. Então, nenhum jogador que o Flamengo contratou em 2026 começa no time titular nesse jogo fundamental, importantíssimo do Flamengo na Libertadores. É a base campeã da Libertadores. O Flamengo e o Cruzeiro se enfrentaram na Libertadores de 2018 e na época o confronto também foi pelas oitavas de finais da competição. O Cruzeiro se classificou naquela ocasião para as quartas de finais da Libertadores, depois de vencer o Flamengo no primeiro jogo por 2-0 no Maracanã, e na volta o Flamengo venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1-0, mas não foi o suficiente para o Flamengo se classificar naquele confronto. O último jogo entre Flamengo e Cruzeiro foi pelo Campeonato Brasileiro deste ano e o time carioca venceu por 2-0 no Maracanã. É isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.